Hoje, o ponto de partida do passeio é a nossa cidade, Indaial, no coração do Vale Europeu Catarinense, um lugar moldado pelas águas do rio Itajaiaçu e pela forte herança da colonização alemã, que ainda hoje se revela na arquitetura, nos costumes e no ritmo tranquilo da vida cotidiana. Neste momento estamos nos aproximando do portal de entrada de Indaial. Com linhas simples e estrutura em concreto, o pórtico traz uma referência sutil à arquitetura europeia, visível nos telhados inclinados e na composição simétrica. Inaugurado no início dos anos 2000, ele funciona como um marco urbano e cultural, sinalizando a chegada à cidade e reforçando sua identidade dentro do Vale Europeu. Repare na palmeira Indaiá, à frente do portal. Ela dá origem ao nome do município e aparece como símbolo dessa ligação entre a paisagem natural e a identidade local. Um ponto de transição que conecta o caminho à história local. Às margens da BR-470, passamos agora pela Escola Municipal Bombeiro Cívico Helga Ittner. Esta unidade, inaugurada recentemente, ficou conhecida por ser a primeira escola com o modelo bombeiro cívico do Brasil, um projeto inovador que une o ensino tradicional a valores como disciplina, responsabilidade e cidadania. Para quem está chegando agora, somos Denise e Brito e seguimos juntos por mais um episódio da série Dirigindo Santa Catarina. E se faz sentido para você viajar por estradas e cidades do sul do Brasil com calma, então venha conosco em mais uma carona documental guiada pelo nosso olhar. A BR-470, no sentido sul, começa a se apresentar. E seguimos agora em direção a Rodeio, a capital catarinense dos Trentinos. E como você pode observar no mapa, é um trajeto curto em distância, mas rico em identidade. Rodeio carrega uma história marcada pela determinação dos imigrantes italianos, algo que vamos conhecer melhor assim que chegarmos. E enquanto isso, siga apreciando a paisagem aqui do Vale Europeu, sempre acompanhado pelo rio Itajaiaçu, que segue à nossa esquerda do trajeto. Atenção, radar fixo, velocidade 80.
Neste momento, cruzamos o limite entre os municípios, deixamos para trás o dinamismo urbano de Indaial e avançamos em direção a Rodeio, um território marcado por raízes culturais profundas, cuja toponímia remete às antigas áreas de criação e circulação de gado, os chamados rodeios. É uma transição breve no mapa, mas rica em história e significado.
É aqui no quilômetro 86 da BR-470, no sentido sul, que está o acesso à cidade de Rodeio pela SC-110. E o convite é simples. Acomode-se, porque estamos prestes a conhecer mais uma das histórias do Vale Europeu Catarinense. Ao nos aproximarmos da cidade, o relevo ganha mais presença. As montanhas começam a se destacar, criando um cenário típico da região, onde natureza e história caminham lado a lado. Estamos nos aproximando do Pórtico de Rodeio, um momento que marca de forma simbólica a chegada à cidade. Com traços inspirados na arquitetura alpina europeia, o pórtico traz elementos que remetem diretamente às origens trentinas da região e detalhes que evocam as construções típicas do norte da Itália. Inaugurado no início dos anos 2000, ele funciona como um verdadeiro cartão de visitas, revelando logo nos primeiros metros a identidade cultural de Rodeio. Logo ao lado do pórtico, a Praça das Bandeiras reforça o simbolismo da chegada à cidade, reunindo elementos que representam o município e suas origens culturais, com destaque para a forte herança italiana. Agora já estamos na área urbana e pelas câmeras laterais a cidade começa a se revelar em detalhes. Observe a organização, a limpeza das vias, as casas simples com jardins bem cuidados. São esses pequenos elementos que revelam com naturalidade a essência de Rodeio. Um lugar onde o ritmo é tranquilo e o cotidiano se constrói com base em valores simples, mas fundamentais: respeito, trabalho e educação. Seguimos pela principal rua, onde também está situada a prefeitura, um ponto que concentra a vida administrativa do município e reforça esse senso de ordem percebido em cada trecho.
Rodeio teve seus primeiros habitantes ainda antes da imigração europeia, com luso-brasileiros que se instalaram às margens do rio Itajaiaçu por volta de 1866, vivendo principalmente da pesca. A colonização oficial começou em 1875, sob influência da colônia de Blumenau, com a chegada de imigrantes tiroleses e italianos. Vale uma observação importante. Os tiroleses eram, na época, súditos do Império Austro-Húngaro, mas falavam italiano, especialmente o dialeto trentino, enquanto os italianos vinham de regiões como Vêneto e Lombardia. Ou seja, apesar da língua em comum, tinham origens distintas. Após uma longa e difícil viagem desde a Europa, esses grupos foram conduzidos até a região e passaram a abrir caminhos em meio à mata, dando origem ao nome rodeio, em referência aos trajetos circulares formados pelas picadas. Inicialmente integrada ao território de Blumenau, a região também manteve forte ligação com Timbó, de onde mais tarde se desmembrou. Ao mesmo tempo, compartilha raízes culturais com outras colônias italianas de Santa Catarina, como Nova Trento, especialmente pela origem trentina de grande parte dos imigrantes. Ao longo das décadas, Rodeio se desenvolveu com base na agricultura, na cooperação entre os colonos e em uma religiosidade marcante, fortalecida pela presença dos frades franciscanos desde o final do século XIX. Outros grupos, como os imigrantes poloneses, também passaram pela região, enfrentando desafios como a ocupação do território e conflitos com povos indígenas. Rodeio conquistou sua emancipação em 14 de março de 1937, tornando-se município independente e consolidando sua identidade marcada pela forte herança cultural trentina que permanece viva até os dias de hoje. Uma curiosidade é que na cidade é possível encontrar simplesmente a maior tirolesa da América Latina, localizada no bairro Ipiranga, na divisa com a cidade de Benedito Novo. Os cabos possuem 2.000 metros de extensão, superando a então maior tirolesa latino-americana localizada na Argentina. Agora passamos em frente à Prefeitura de Rodeio, localizada no terreno onde funcionava um antigo noviciado criado em 1901, um espaço de formação religiosa que evidencia a forte presença dos frades franciscanos na história da cidade. Logo à frente à prefeitura, a Praça Central abriga o Monumento aos Primeiros Imigrantes, uma homenagem direta às famílias que chegaram aqui a partir de 1875. Mais do que um marco histórico, este espaço representa a memória coletiva de Rodeio, lembrando diariamente as origens, os desafios e a determinação daqueles que construíram as bases do que vemos hoje. A câmera lateral, à nossa direita, agora captura imagens da Igreja Matriz São Francisco de Assis, que teve como marco inicial o ano de 1894, passando por diversas adaptações ao longo do tempo até sua reinauguração em 1991.
seguindo em frente, chegaríamos a Timbó, mas esse será um passeio para outro momento. Por agora, nossa viagem segue em direção ao retorno, a BR-470. Como municípios limítrofes, relacionamos Benedito Novo, Ascurra, Timbó e Indaial. Além disso, a distância até a capital Florianópolis é de aproximadamente 195 quilômetros. Localizada a 88 metros de altitude do nível do mar, a cidade possui uma densidade demográfica de cerca de 99 habitantes por quilômetro quadrado. Um número que reflete bem o equilíbrio entre áreas urbanas organizadas e o espaço natural que ainda marca a paisagem da cidade. Quem nasce aqui é chamado de rodeense, um gentílico que traduz a identidade cultural construída ao longo da história da cidade. Rodeio mantém até hoje uma forte conexão com suas origens trentinas, um vínculo que ultrapassa gerações. Em 2017, essa ligação ganhou um novo capítulo com a assinatura de um pacto de amizade com a cidade de Fornace, na Itália, dando início ao processo para se tornarem cidades irmãs. Mais do que um acordo simbólico, essa parceria fortalece os laços culturais, promove intercâmbios e valoriza tradições que ainda seguem vivas por aqui, como o dialeto trentino, preservado por muitos descendentes desde os tempos da colonização. Uma relação que aproxima o passado e o presente, conectando o rodeio diretamente às suas raízes na Europa.
Hoje partimos de Indaial, acompanhando o curso do rio Itajaí-Açu, cruzamos limites, histórias e paisagens até chegarmos a Rodeio, uma cidade que revela em cada detalhe a força das suas origens e a simplicidade do seu cotidiano. Entre portais, memórias da imigração, tradições preservadas e a organização que se percebe nas ruas, fizemos mais do que um deslocamento. Vivemos uma conexão com a história, com a cultura e com o jeito de viver dessa região. E se esse tipo de viagem também faz sentido para você, fica o convite. Continue viajando conosco pelo belo e encantador sul do Brasil, sempre através do nosso olhar. Gratidão por estar aqui em mais um episódio. Fique bem, fique com Deus e lembre-se, às vezes na vida, o que transforma a nossa história não é onde queremos chegar, mas o jeito que percorremos o nosso caminho. Nos veremos no próximo passeio. Até breve!